Graças ao Jorge Jesus, o Flamengo pode não contratar ninguém. Olha que loucura, hein? Jorge Jesus atrapalhando os planos do Flamengo. Na verdade, os árabes, né? Os árabes. E, além disso, Pedro, a gente vai falar do Jorge Jesus atrapalhando os planos do Flamengo. A gente vai falar do Soares, exigência do Grêmio. A gente vai falar do Grêmio querendo o Santos, o goleiro, nosso rival na semifinal querendo o Santos, o goleiro. Cara, a gente tem muita coisa para falar aqui e a gente pode começar falando sobre essa palhaçada, né, cara? Porra, só falando desse jeito, 65 mil pessoas no Maracanã e o Flamengo quase perde pro América Mineiro, empata na Bacia das Almas com um gol de cabeça, jogando mal, o time inteiro mal. O Vitor Hugo entrou, fez o gol, mas jogou mal. Todo mundo mal. Não tem... Cara, eu vi o pessoal falando do Davi Luiz, que o Davi Luiz jogou mal, mas todo mundo jogou mal, velho. Eu não achei... Cara, vou te dizer, eu vi acho que foi o GE que deu... Eu achei, na verdade, o Davi Luiz um dos menos piores, cara, porque teve muita gente... Eu não vi tudo também não, velho. Eu não vi isso tudo também não. Vou te falar que... Ó, tudo bem, teve a falta lá no Gerson, que era pra vermelho, né, que não deram. Mas eu nem falei disso, porque, cara, sinceramente... Não, eu falei ainda agora, Flamengo e América Mineiro, no Maracanã, mesmo com os caras roubando, é pro Flamengo ganhar, porra. Né? O Flamengo tinha que ganhar ontem. O Flamengo estava agora a 10 pontos do Botafogo. Se não tivesse sido operado contra o Fluminense e Palmeiras, o Flamengo estava a 6 pontos do Botafogo, cara. Não, e o que acontece, Gabriel? Boa noite ao pessoal do chat, o pessoal vai entrando devagarzinho aí. Eu até entendo, sabe, que realmente é evidente que existe uma diferença de mobilização dos jogadores do Flamengo para um jogo de ponto corrido contra o Lanterna do campeonato e um jogo de mata-mata contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, né? A gente vê um Gabigol pilhado, completamente elétrico contra o Atlético Paranaense, comendo brownie, provocando o adversário, mas quando o jogo é uma partida de menor apelo, o cara não tem aquela voracidade para vencer o jogo, aquela gana, aquela coisa. Mas eu enxergo que não é só isso, sabe? O time do Flamengo ontem estava muito desorganizado dentro de campo, um buraco no meio de campo e estava estourando nos zagueiros. Aí muita gente, mas o Davi Luiz... Mal escalado pelo Sampaoli ontem. Mal escalado. Mas o Davi Luiz e o Léo Pereira... Gente, mas estava estourando, o zagueiro não tem que ficar ali dando bote, gente. E a quantidade de chuveirinho, Pedro? Que isso, meu irmão? Absurdo, não tem uma triangulação, mas teve uma trama não, né? O Flamengo começou marcando forte, o Gerson teve a oportunidade de abrir o placar logo no início da partida, acabou perdendo o gol, mas não é também porque ele perdeu aquele gol que o Flamengo jogou mal. O Flamengo tinha que ter criado outras situações de gol. Aí tem o Gabigol também querendo driblar goleiro, sendo que ele poderia ter chutado antes de direita. Aí o Sampaoli demora a botar o Pedro no jogo. Talvez, eu até botei pro Gabriel, se é o Pedro. Tira um dos melhores em campo, que era o Everton Ribeiro, bota o Pedro. Cara, inacreditável. Quando ele bota o Pedro, ele fica com o time reto. Ele não tirou o Bruno Henrique. Também não entendi tirar o Bruno Henrique, cara. O time reto, meu irmão, sem profundidade, não dá. Eu jamais, se não tiver problema físico, o Bruno Henrique sai do meu time nunca. Nunca. Principalmente que vai chover na área. Então deixa o Bruno Henrique lá dentro, porque uma hora ele vai encontrar uma forma de cabecear a bola para botar no fundo da rede. Então, realmente, eu acho que taticamente, tecnicamente, foi um desastre. O Vitor Hugo entrou completamente desligado. Alguém precisa ter uma conversa com esse rapaz, entendeu? Ô, meu garoto, vambora, meu filho. Você não deu nada ainda. Viu a bola que foi pra ele do goleiro? Pô, ele de costas pra bola, desligado do jogo. Agora. Desligado do jogo. Não é da base, a gente passa um paninho. Vamos falar, a gente passa um pano porque é da base, natural. A própria torcida passa pano quando o jogador é da base, mas ele tem que ser cobrado, gente. Não pode entrar no jogo da forma que ele entrou. Tudo bem, ele fez o gol. E outra, no gol do América Mineiro, ele desiste de voltar para marcar também. Ele volta para marcar, lembra que o Arão lançava essa direto? Voltava trotando ali? Coisa e tal. O Vitor Hugo fez a mesma coisa ontem, só que aí ninguém corre, da base. Mas tem que ser cobrado, gente. Tem que ser cobrado. Todo mundo tem que ser cobrado. O Gerson, o Gabigol, Vitor Hugo, enfim, tem que ter cobrança, porque foi lamentável. E o Sampaoli também, porque ele
foi muito mal, escalando o time do Flamengo, organizando taticamente. Gabriel, o Flamengo hoje, eu tenho a média de dados aqui, se você for pegar a média de todas as rodadas do Brasileiro até aqui, o Flamengo sofre mais finalizações dos seus adversários do que dá finalizações. O Flamengo sofreu 16 finalizações do América ontem. Lanterna, o último. Agora não, né? Porque o último é o Vasco, mas vai jogar... disso e deu uma desviada, né? O quê? Ele foi perguntado disso, por que finalizaram tanto contra o Flamengo, mesmo tendo... Sim, todo jogo... Pô, com 30 e pouco de posse de bola. Todo jogo é isso, é finalização a rodo no gol do Flamengo, isso aí tem que parar, gente. Isso aí é sinal de time mal defensivamente. Não é o zagueiro, é o time inteiro, que a marcação tem que começar lá na frente. Se não tem marcação lá na frente, estoura no zagueiro. Aí o Davi Luiz foi o pior do jogo. Eu não achei. Passou longe de ser o pior do jogo, o Davi Luiz, na minha opinião. Passou longe. Então, aí a gente teve então isso acontecendo, falar aqui da chance que a gente perdeu hoje, o Botafogo, né? O Flamengo poderia ter ficado a 10 pontos, né? E se a gente contabilizasse aqueles jogos que a gente foi prejudicado, eram 6, como eu falei. Aí teve o pessoal me zoando e falou: o Flamengo ficou reto, o time ficou reto. Quando eu falo ficou reto, é o time sem profundidade, sem ponta. Ele tira o Bruno Henrique, que não tinha que tirar. Ele tinha o Matheus França para colocar lá no lugar do Ribeiro. Ficou previsível, você está falando, né? O tava mal ontem, era tirar o Gabigol e botar Tinha que tirar o Gabriel. Sim. O Gabriel tinha que sair do time ontem. Agora, substituições simples. Ele tinha Matheus França para a direita, ele tinha o Everton Cebolinha, mas o Everton... Eu acho até uma injustiça com o Pedro, sabe? Botar o cara no final do jogo e deixar o Gabriel mal em campo. É até injustiça com o Pedro isso. Parece que tem medo, mas, cara, a oportunidade que o Flamengo perdeu é inacreditável. Mas eu consigo ver algo bom desse tropeço do Botafogo, Pedro. Sabe por quê? Sim. O Botafogo não jogou absolutamente nada. Deu-lhe uma cagada de empatar o jogo. Mas não é de hoje, né, Gabriel? Deu cagada contra o Grêmio. Hoje não jogaram nada. Nada. Não, mas o Botafogo, ele tá com aquela sorte, rapaz, que eu vou te contar, cara. Um negócio impressionante. Agora, não adianta também, né, Gabriel, o adversário tropeçar e o Flamengo não fazer a parte dele, né? A gente precisa fazer a nossa parte, senão vai ficar difícil. Mas que continue tropeçando. E os times chegaram ali... Ainda tem um jogo contra o Botafogo. O pessoal não lembra. Tem um jogo contra o Botafogo no Newton Santos. Tem. Beleza. Pode ficar 9 de diferença e aí precisa de 3 jogos que eles percam. É possível pra caramba. É possível. A questão é, hoje, o Botafogo diminuiu a vantagem das rodadas passadas com relação ao segundo colocado. O Grêmio passou o Flamengo. O Grêmio tá agora... O Grêmio passou, o Grêmio tem um jogo a menos. Então ali o Grêmio pode já começar a incomodar. O Palmeiras chega ali também. Então tá todo mundo chegando e o Botafogo perdeu ponto. A verdade é essa. A rodada não foi totalmente boa pro Botafogo. Agora, eu falei isso. Uma hora o Botafogo começou muito cedo no campeonato bombando. Uma hora pode acontecer de... Cara, não vou dizer que não vai estar nem no G4. Mas que pode... Pode não, Gabriel. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu tenho certeza que o Botafogo... É ponto fora da curva. Isso que acontece no Botafogo é ponto. Agora, a dúvida o Flamengo vai conseguir aproveitar isso? Eu acho que a grande dúvida é essa. Porque tropeçar vai tropeçar. Tem um confronto direto ainda contra o próprio Botafogo lá no estádio deles. A gente já ganhou do Botafogo lá no estádio deles várias vezes. Quem é o maior rival? Quem é o nosso maior rival para esse título, então, aí, se não é o Botafogo? Não, para mim é o Botafogo. Não tem como não ser o Botafogo. Mas... o que eu digo como o Palmeiras está fora da Copa do Brasil, se o Palmeiras conseguir encaixar aquela regularidade que a gente sabe que o Palmeiras tem, eles vão passar o Botafogo, porque o Botafogo vai começar a cair. Eu tenho certeza que o Botafogo vai começar a cair. Não é normal no campeonato de pontos corridos eles somarem os pontos que ele vem somando. É um ponto fora da curva. Ter sorte o tempo todo, toda rodada ter sorte. Sim, uma hora estoura. Era pra perder hoje. Contra um Santos. Era pra ter perdido hoje. Tá enfraquecido. O Gianluca jogou uma barbaridade, olha. O Gianluca jogou muito hoje, tá? Não, mas contra um Santos que tá enfraquecido, que vem
passando perrengue, né? Sim, Então, sim. eu também concordo contigo que o Botafogo alguma hora vai perder força. Aí o problema é, o Palmeiras vinha mal, ganhou o jogo agora, não tem nenhum bicho-papão no Brasileiro. Tem que ver qual dessas 4 equipes aí que vão chegar para pegar a briga com o Botafogo. Mas não A pode. minha questão com o Palmeiras... Pode perder ponto em casa pro América Mineiro, meu parceiro. Não Não pode. pode, não pode. Ô, Pedro, a gente teve uma informação aí do Júlio Miguel Neto, que hoje foi confirmada, né? O Júlio também está muito bem nas informações, né, ô Pedro? O Júlio... eu tô acompanhando, bem bacana o trabalho dele. E, pô, cara, ele postou com relação à questão do Malcolm, né? Do jogador lá que também é do Zenit, que está sendo aí contratado pelo Al Hilal, e que isso pode atrapalhar muito, tá? A contratação do Flamengo, tanto do Wendel quanto do Claudinho. Cara, e eu já vou falar também sobre a questão do Santos, mas é importante a gente falar do goleiro Santos, né? Que o Grêmio está interessado, mas eu acho importante a gente falar sobre isso aqui, porque o Júlio falou o seguinte, ó, falávamos do aceno da nova investida do Al Hilal pelo atacante Malcolm do Zenit, pelo valor de 60 milhões de euros. Cara, não é possível. O Al Hilal pagando 60 milhões de euros pelo Malcolm. Por esses valores, os russos se abastecem financeiramente e isso pode sim dificultar ainda mais nas tratativas com o Flamengo. Por que ele está falando isso? E aí eu te pergunto se você concorda com isso. Se os caras pagam 60 milhões no Malcolm de euros, vamos dizer que negocie e pague 45 de qualquer forma. É muito dinheiro, os caras vão ficar tranquilos, até para segurar os caras. O Ender eles não vão segurar, que nem viajou, o empresário disse que, não, ele teve um problema familiar, toda hora também problema familiar, falo com ele, troco ideia com ele, de boa, mas, pô, perguntei ele aqui o que houve, ele não me respondeu ainda, né? Eu, sinceramente, o empresário disse que foi problema familiar, então a gente espera que realmente continue desse jeito, né? Olha, eu tô me lembrando, Gabriel, sabe do quê, cara? Respondeu. Tô indo hoje, mano. Relaxa. A internet é foda, tipo, o pessoal tá sempre postando coisa. Eu tô me lembrando, sabe do quê, Gabriel? Eu até... Ele tá indo eu hoje. fiquei até meio chateado quando saiu a notícia que... Informação positiva, tá, Pedro? Tá indo hoje. Então tá aí, informação, indo hoje. Se der mole, né? A gente, é porque ele não vai querer falar, né? A gente podia até tentar enviar alguém lá pro Galeão pra ver se a gente conseguiu alguma coisa, mas não sei se ele vai querer falar. Já tem tempo que ele me mandou essa mensagem, já deve ter embarcado. Já deve ter ido, né? Então, de início eu fiquei até meio irritado, sabe? Falei, porra, cara, ele tem que ir para resolver isso logo. Mas, cara, eu tô me lembrando, sabe do quê, Gabriel? Não pode não ser a situação dele, não quero nem comparar as duas situações, mas você lembra quando o Adriano Imperador estava na Inter de Milão, ele perde o pai dele, cara? Ele larga tudo na Inter de Milão e vem morar no Brasil. E aí, na época, o Flamengo não tinha condições de ter o Adriano, ele vai jogar no São Paulo, né? Aí ele joga pelo São Paulo ali, aquele ano de 2008, chega até a semifinal de Libertadores, aí é eliminada por Fluminense, que depois vem a perder a Libertadores para a LDU, né? Salve LDU. E em 2009 o Adriano vem para o Flamengo, né? Então, existem algumas pessoas realmente, né? Claro que a perda de um ente querido sempre afeta demais, abala o nosso psicológico, e existem algumas pessoas até que optam em voltar para o Brasil porque não querem mais ficar no outro país, querem ficar mais próximo da família, curtir a família. Então, até eu entendo, sabe, essa decisão do Wendel, né? Ele pode estar bem abalado ainda psicologicamente, não sei. Eu lembrei dessa situação do Adriano, não sei se é a situação dele, tá? E ele, ao que tudo indica, deve resolver aí, Você não acha que tem semelhança aí, Gabriel? Aconteceram duas situações, né? Morre a mãe de consideração e depois morre o avô, é complicado. Então, Pedro, pra gente recapitular a galera que tá chegando aqui agora, eu perguntei ao Endo o que tinha acontecido, né? Ele não viajou junto com o empresário, todo mundo contestando isso, o próprio Venê trouxe que até o Flamengo, os dirigentes do Flamengo tinham ficado chateados. O Endo não tinha me respondido, aí eu fui ver que ele me respondeu hoje cedo, avisando, tá? Tô indo hoje, tá? Então, exclusiva informação, o Wendel embarcou hoje, tá? Para a Rússia. Ainda botou aqui, relaxa, a internet é F, né? Foda, porque muita gente falando muita coisa
Então, ele dizendo aqui que ele embarcou hoje. Para a gente recapitular, voltar para a matéria que eu estava falando aqui do Júlio Miguel Neto, que a nova investida do Al Hilal pelo atacante Malcom do Zenit pode encher os cofres do clube russo, valor de possível chegando a 60 milhões de euros a negociação, o Malcom indo para o Al Hilal, equipe do Jorge Jesus, né? E com esses valores, os russos aí se abastecem financeiramente e isso pode dificultar ainda mais as tratativas, tanto pelo Claudinho quanto pelo Wendel. Agora, por que eu acho que o Wendel pode vir? Porque já está até viajando para resolver a situação, o empresário foi. Eu acho hoje que é mais provável, mesmo com o que aconteceu, e falaram que o Flamengo estava irritado, dirigentes irritados, eu ainda acho mais provável o Flamengo conseguir contratar o Wendel do que o Claudinho. Eu também estou achando. E o Mauro César Pereira trouxe a informação, né, que o Flamengo contrata ou um ou o outro, né? Ou o Claudinho ou o Wendel. No caso, comprando, pagando, né? Se conseguir empréstimo, que eu acho muito difícil, ainda mais com o clube russo se abastecendo financeiramente, né? Não sei se você concorda comigo. E o Júlio está muito... Olha, Gabriel, eu vou ser bem sincero. Quando eu vi essas cifras aí, eu fiquei assustado, cara. 60 milhões de euros é grana pra cacete, meu amigo. É muito dinheiro. E pelo que eu vi da matéria até do Fábio Aleixo, o Al Hilal parece que vai pagar 30 à vista. Vai pagar 30 milhões de euros à vista e vai parcelar os outros 30 milhões de euros. Então, assim, eu fico até imaginando, porra, se eles vendem o Malcom por 60, será que eles vão aceitar só 15 pro Claudinho? Eu acho muito improvável, cara. Muito improvável. Até porque, na minha visão, o Claudinho é mais jogador que o Malcom. Tudo bem que é jogadores de posições diferentes. O Malcom é ponta direita, o Claudinho é um meia mais central, armador ali. Mas se fosse para escolher entre Malcom e o Claudinho, eu escolho o Claudinho correndo. E assim... o Wendel também. E o Wendel também. Não, e o Wendel também. E para mim, eu vou falar, todo mundo do chat vai discordar de mim aí, o pessoal vai ficar revoltado comigo. Para mim, o Wendel... Se o Flamengo conseguir a contratação, eu prefiro a contratação do Wendel do que a do Claudinho. Ponto. Pode todo mundo me bater aí. Eu também. É mais completo, cara. É mais completo, desarma, arma, chuta de fora da área. Então, assim, é um jogador de meio de campo completo que o Flamengo vai ter ali para utilizar em diversas situações. É o famoso camisa 8. Sabe aquele camisa 8 clássico? Né? É o tal camisa 8. E hoje, de 8, entre aspas, a gente tem o Gerson, mas o Gerson está jogando muito mais de meia, né, de meia aberta ali pela direita, do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que o Flamengo precisa desse atleta. O Claudinho substituiu o De Arrascaeta. Gente, foi o que o Braz falou. Vocês acham mesmo que vai querer vir algum jogador com essa pecha de ser substituto do De Arrascaeta, sabendo que jamais vai conquistar a posição? Não vai, não vai, esquece. Não vai. Então... eu acho que, além de conseguir o substituto do De Arrascaeta, o Flamengo poderia desenvolver outras formas de jogar caso não tenha o De Arrascaeta. Até porque no City, o substituto do De Bruyne. Tá, quem é o substituto do De Bruyne? É o Phil Foden. Tá, mas o Phil Foden não tem o nível do De Bruyne. E Guardiola desenvolve outras formas de jogar quando não tem o De Bruyne. Você tá comparando o City com o Flamengo. Claro, guardadas as devidas proporções, isso é papel do técnico. E outra coisa, Gabriel, o Sampaoli está cobrando reforço aí que eu estou sabendo, mas dá para fazer bem melhor já com o que o Flamengo tem, tá? Porque se o Sampaoli quer reforço, imagina o América Mineiro.